A nossa live de hoje é luta contra a AIDS e as principais DSTs, né? Então, a gente tem aí o mês de dezembro, que a gente chama de Dezembro Vermelho, que é em homenagem ao Dia Mundial de Luta contra a AIDS, que é o dia 1º de dezembro. E então eu não podia deixar passar em branco, né? Sem falar nada sobre a AIDS e sobre o HIV, porque são temas importantes e que nós, como mães, podemos ajudar bastante os nossos filhos nesse tipo de prevenção. Essa aula de hoje, o que eu pretendo mostrar para vocês é como que se encontra, né, depois de 31 anos de batalha que a gente vem vivendo aí contra a AIDS, como é que se encontra a AIDS aqui no Brasil, o que o Ministério da Saúde ele está propondo para esse ano em termos de campanha e como que a gente pode ajudar nessa luta a prevenir, né, o HIV e a prevenir as outras doenças também sexualmente transmissíveis. Para isso, a gente vai começar então falando um pouco sobre esse 1º de dezembro. Por que existe esse 1º de dezembro? O 1º de dezembro ele foi criado, na verdade, pela UNAIDS, né, que é uma organização internacional, com o objetivo exatamente de se trabalhar com a população essa conscientização sobre a importância da prevenção à AIDS, mas principalmente também a gente trabalhar a não discriminação das pessoas que eram infectadas ou que estão infectadas pelo HIV e tomar consciência do que existe e como que a gente pode fazer para evitar, né, que a gente tanto pegue o HIV, como se alguém tiver pego esse HIV, essa pessoa poder se tratar, poder se curar em relação a esse tipo de doença, né? Então, a AIDS no Brasil, hoje, ela teve vários avanços, né, ao longo desses 31 anos. Hoje, 92% das pessoas que estão fazendo tratamento para o HIV e tem seguido esse tratamento de forma correta, né? Essas pessoas conseguiram já tornar o vírus indetectável, ou seja, quando faz o exame, esse vírus já não aparece mais. E o que isso significa? Significa que ele está curado? Não, não significa que essa pessoa está curada, mas essa pessoa também já não consegue mais transmitir essa doença para outra pessoa, o que é já um grande avanço, né? E além disso, se esse vírus está indetectável, é porque a quantidade de vírus que essa pessoa tem dentro dela é uma quantidade muito pequena, a ponto dele não ser mais detectado num teste de HIV. E, portanto, ele não tem a mesma condição e nem tem mais a mesma capacidade de provocar, né, infecções e provocar um agravo da doença a ponto de vir matá-lo. Então, a AIDS ela ainda não tem cura, mas as pessoas já são capazes de conviver com essa doença tendo uma qualidade de vida boa, né? Ou seja, podendo conviver com o HIV sem grandes danos para a sua saúde, sem grandes danos para a sua condição física, né? Então, isso é uma coisa muito boa. E o Brasil, ele criou, então, uma certificação. Cada cidade que consegue determinados avanços, eles vão certificando essas cidades. E um dos certificados é para aquelas cidades que ela conseguiu basicamente extinguir, né? Ou seja, não ter nenhum caso mais de transmissão do HIV através da transmissão vertical, ou seja, aquela que passa da mãe para o filho na hora do parto. Então, hoje, a gente tem já 3 cidades no Brasil que já conseguiu eliminar isso. Ou seja, quando elas fazem o pré-natal, já dão uma assistência tão boa que essa mãe já não transmite mais o HIV para o seu filho. E essas 3 cidades são 2 do Paraná, né, que é Curitiba e o Muarã, no Paraná, e a cidade de São Paulo.
Então, a maior cidade do estado, maior cidade do estado de São Paulo, que é São Paulo, e a maior cidade do Brasil, que é São Paulo, conseguiu fazer com que nenhuma mãe mais transmita o vírus da AIDS, né, que é o HIV, para suas crianças quando elas estão grávidas, né? Ou seja, isso, gente, é um grande avanço, né? Isso foi uma grande conquista que a gente teve ao longo desses 31 anos de luta e de batalha contra essa doença. Mas, infelizmente, a população jovem, que sempre foi a mais atingida, continua sendo ainda a população mais atingida pelo HIV. Então, a gente tem aí a população de 24 a 35 anos como sendo a população de maior incidência do HIV e que, portanto, precisa da nossa atenção. Ah, mas eles não são mais adolescentes, eles já são donos da vida deles. De fato, eles têm uma maior incidência, porque é exatamente o período da vida onde a atividade sexual, ela está a todo vapor, né? Ou seja, é a famosa, né, chamada famosa idade reprodutiva, porque é a idade onde as pessoas têm uma vida sexual muito mais ativa, onde o organismo está totalmente pronto e ansioso, né, até para engravidar, e, portanto, essa é uma idade que a gente vê sendo acometida pelo vírus da AIDS, ou seja, pelo HIV. E a gente precisa preparar, mas isso significa que esses meninos e essas meninas, né, que aos 23, 24 anos estão se infectando, isso significa que eles não foram preparados para evitar esse tipo de infecção. Eles não foram preparados para fazer a prevenção das doenças sexualmente transmissíveis e principalmente a prevenção da AIDS. Então, a gente precisa estar atento, né, a esse tipo de situação. E, portanto, o Ministério da Saúde, ele lançou uma campanha esse ano que se chama HIV/AIDS, se a dúvida acaba, a vida continua. Ou seja, o que é que ele propõe com isso? Eles estão propondo que, se você tem dúvida, se teve uma relação sexual de risco, ou seja, o que é uma relação sexual de risco? É ter uma relação onde não se usou a camisinha. Então, teve uma relação onde não houve o uso da camisinha. E se tem dúvida, será que eu posso ter pego o HIV? Ou então, será que eu posso ter sido contaminado, né, por essa pessoa? Então, na dúvida, faça o teste de HIV. E hoje, gente, existe um teste super rápido. É um teste super simples, né? Do tipo aqueles que dão um furinho. Sabe aqueles testes que a gente faz para ver o tipo de sangue? É esse mesmo tipo de teste que também é feito hoje em dia para se fazer o teste de HIV. E isso acontece no segundo. Ele vai lá, clica aqui com aquela como é que diz, uma agulhinha própria, né, que vem já no estojinho com a pressão, pá, e aí pinga uma gotinha de sangue e na hora eles fazem o teste. Em 20 minutos hoje, você já sabe o resultado. Há 30 anos atrás, se levava mais de 3 meses para poder fazer o teste e depois mais um bom tempo até esse teste sair o resultado, né? Então, veja, hoje, saber se você foi infectado ou não foi infectado pelo HIV é uma questão de minutos, né? E mais, esses testes são gratuitos. Se você vai a um posto de saúde, se você vai a um centro de saúde que tem esse tipo de teste, porque não são todos que tem, mas tem a grande maioria. Não sei se é a grande maioria. Nas grandes cidades, sim, mas nas cidades menores talvez seja um pouco mais difícil, mas tem como você identificar isso, né? Depois eu passo para vocês o site do Ministério da Saúde, que você entra com o nome da sua cidade, do seu estado, e lá ele lhe dá o endereço de onde você pode encontrar locais onde podem fazer esse tipo de atendimento, e você faz gratuitamente, né? Então, isso é uma coisa extremamente importante. E o objetivo dessa campanha é exatamente isso, é mudar a atitude do jovem, principalmente, né, já que eles são os mais acometidos,
para eles perceberem a importância da prevenção, de fazer esse teste do HIV e, se esse teste der positivo, de fazer o tratamento, porque o tratamento tem mostrado aí uma grande eficácia, tanto, como eu falei para vocês, que 95% das pessoas que têm feito o tratamento corretamente, essas pessoas estão com vírus indetectáveis, ou seja, os vírus não aparecem no exame do HIV, no teste do HIV, né? Então, essa é a proposta, né, de trabalho, e esse tratamento, como eu pude dizer aqui para vocês, ele é gratuito também, ele é seguro e é bastante eficaz, como a gente pode ver por esses resultados, né? E você pode estar perguntando, e o que eu tenho a ver com isso, Lena? Se você tem filhos, né? Aliás, não é só por conta dos seus filhos, é por conta de você também. Você, seu marido, ou você, sua esposa, enfim, a pessoa com quem você vive, vocês também vivem um relacionamento. E a AIDS, ou seja, por que esse grupo de jovens é o grupo mais vulnerável? Porque é o grupo que tem uma probabilidade muito maior de atividade sexual. E, portanto, esse grupo é um grupo que está mais vulnerável. Então, mas todas as pessoas que fazem sexo, ela corre o risco de se infectar caso ela tenha o azar de ter uma relação sexual com alguém que esteja infectado pelo HIV ou por uma outra doença sexualmente transmissível. Então, para a gente se cuidar, a gente precisa o quê? A gente precisa conhecer as doenças. Então, o que a gente tem a ver com isso? A gente tem a ver com a nossa saúde, a gente tem a ver com a saúde dos nossos filhos, porque os nossos filhos são preciosidades que nós temos na nossa vida, além de nós mesmos, né? E que a gente gosta, quer e precisa protegê-los. E para protegê-los, a gente precisa entrar em ação. A gente precisa ajudar. Não é só o lado governamental, as políticas de governo que vão fazer acontecer a diminuição do HIV/AIDS e das doenças sexualmente transmissíveis. É a preparação que a gente faz também em casa para os nossos filhos. Então, quanto mais essas crianças e esses jovens, eles aprendem sobre prevenção, maior é a probabilidade e a chance desses meninos e essas meninas virem a se proteger das doenças e da AIDS, né? Então é por isso que eu estou trazendo esse tema aqui na nossa live, para que a gente possa conversar um pouco sobre essa questão, que é a questão do HIV/AIDS e das doenças sexualmente transmissíveis. Então, uma das coisas para a gente poder ajudar é a gente conhecer essas doenças. Quais são essas doenças? Que doenças são essas? Além da AIDS, a gente tem aí doenças como, por exemplo, a sífilis, que estava praticamente, né, erradicada aqui no Brasil. E de uns anos para cá, de mais ou menos 10 anos para cá, a sífilis voltou com toda a força e se tornou mais uma preocupação do Ministério da Saúde. A gente tem a gonorreia, que aparentemente parece uma doença muito ingênua, mas ela não é tão ingênua assim. Uma pessoa que pega gonorreia e não se trata, essa pessoa pode vir a se tornar uma pessoa infértil, ou seja, ela perder a sua capacidade de gerar filhos. E com isso, essa pessoa pode ter, né, uma grande frustração, se ela for do desejo dela, ter filhos na vida dela. Então, a gonorreia é uma outra doença que a gente vai encontrar com muita frequência. A outra doença, né, que a gente encontra com muita frequência é o HPV. O HPV é uma das doenças assim mais cruéis. Além deles, a gente tem também o herpes genital. Tem aquele herpes labial, que é um tipo de vírus. Existe um outro herpes, que é o herpes genital, que é aquele que a gente vai encontrar, né, que vai, como é que diz? Vai provocar a infecção na região dos genitais. E a gente vai encontrar também a hepatite B, uma doença que a gente dá tão pouco valor. Parece que ela não é sexualmente transmissível, mas ela é, e ela é tão grave quase quanto a AIDS.
Então, é muito importante que a gente esteja atenta a essas doenças para a gente poder orientar os nossos filhos, né, sobre o que isso acontece. Tanto que no meu curso, por exemplo, eu tenho um módulo só sobre as violências sexuais, e dentro das violências sexuais eu trago cada uma dessas doenças detalhadamente para a gente poder entender como é que ela funciona no nosso organismo e a gente poder, então, ensinar, né, os nossos filhos a identificar. Mas hoje eu vou trazer aqui para vocês, para a gente entender pelo menos como é que elas aparecem. Como é que eu sei que eu estou com uma doença sexualmente transmissível? Primeiro, se eu tive uma relação sexual e não usei preservativo. Então, eu já estou numa condição de risco. Segundo, isso é uma coisa que a gente tem que conversar com os nossos filhos para eles poderem saber. Segundo, o que faz a gente identificar essa doença? Se a gente perceber no nosso corpo algum dos sinais que essas doenças trazem. Como, por exemplo, o corrimento. Corrimento é aquela secreção que sai nos genitais, só que ele vem com uma cor diferente, um cheiro diferente, uma quantidade maior. Então, por exemplo, a gonorreia, ela traz uma secreção amarelada, né? Ardor na hora de urinar. Feridas, né? Por exemplo, a sífilis é aquela ferida, primeiro aparece uma ferida de bordadura que não dói, que não, a pessoa não sente nada, mas ela está lá. E ela muitas vezes vai embora sem que a gente faça nenhum tratamento, a pessoa pensa que ficou boa, e ela, por não doer, por não trazer nenhum tipo de consequência que incomode, as pessoas continuam tendo relacionamento sexual, mesmo quando estão com a sífilis, e por isso que ela acaba sendo disseminada. Então, a sífilis traz esse tipo de sintoma, que é a primeira, né, a sífilis primária, traz essa ferida. Já a sífilis secundária vai trazer um monte de pontos na mão, como se fosse sarampo na mão, nas costas, na palma dos pés. E por fim, né, ela já vem trazendo um tipo como é que eu diria? Um tipo de sintoma que já é um sintoma bem mais grave, que a gente chama da sífilis terciária, que aí já vai ser problemas neurológicos, problemas de cegueira, né, problemas com diabetes, com problemas cardíacos. Então, se torna, né, situações muito mais graves que podem, inclusive, levar a pessoa à morte. E uma doença que é totalmente prevenível através do uso do preservativo, e também tem tratamento que cura. Então, isso é importante que a gente saiba. Então, onde que elas aparecem? Em geral, elas vão aparecer nos genitais. E tem um dado interessante, né? Porque hoje vocês vão ouvir muito falar de IST. E o que é uma IST? É a mesma coisa que DST. Só que agora, em vez de eles chamarem em vez de chamar de doença sexualmente transmissível, eles resolveram chamar de infecção sexualmente transmissível. E por que fizeram isso? Porque eles acharam que falar de infecção, as pessoas têm uma compreensão melhor de que ela tem algo que pode transmitir para o outro. E quando falava doença, as pessoas pensavam que era uma questão só sua e que ele dava um jeito, ela dava um jeito e que tudo bem. Mas não é só isso. Não só agride a você, como se você tiver uma relação sexual com a outra pessoa, você também vai transmitir essa doença para essa outra pessoa, essa infecção para outra pessoa. Daí porque eles resolveram chamar de IST, ou seja, infecção sexualmente transmissível. E por que ela se chama sexualmente transmissível? É porque as bactérias, os vírus, né, os micro-organismos que transmitem essa doença, encontram num momento de uma relação sexual um ambiente perfeito para eles se transmitirem. Por quê? Porque muitas vezes eles vão ser transmitidos através de secreções que estão nesses genitais e que precisa ser num ambiente úmido e quentinho, como são os nossos genitais, para que eles possam se proliferar. Então, quando há uma relação sexual e alguém tem esse tipo de vírus ou de bactérias ou de outro micro-organismo que transmite uma doença sexualmente transmissível, uma infecção sexualmente transmissível, o que vai acontecer? Você vai contaminar a outra pessoa. E aí, gente,
nós temos que ter consciência de que isso a gente precisa tratar, conversar com o outro, né? E criar uma situação que consiga deter esse tipo de infecção para que ela não deixe nenhuma consequência grave. Então, uma das formas é da gente descobrir se a gente está ou não, se a gente teve uma relação de risco, é observar o nosso corpo e ver se está apresentando alguns desses sintomas e procurar um médico para que a gente possa fazer esse tratamento e se curar dessa doença. No caso das outras doenças sexualmente transmissíveis, quase todas elas têm tratamento e têm cura. Agora, no caso da AIDS, ela tem tratamento, mas ainda não tem cura. No caso do HPV, há determinados tipos de HPV que ela tem tratamento, mas também não tem cura. Então, é importante que a gente procure o médico para que a gente saiba como conduzir e como tratar esse tipo de doença se a gente tiver tido o azar, né? Ou o descuido de ser infectada por esse tipo de vírus ou bactérias, tá? Então, a gente tem aqui essas doenças, né, que a gente pode prevenir. Principalmente, que eu já ia esquecendo, né, principalmente o HPV e a hepatite B. O HPV é uma doença é uma infecção que você pode evitá-la através de vacina. Hoje existe vacina e o governo, né, ele disponibiliza nos postos de saúde gratuitamente essas vacinas para as crianças, porque quanto mais cedo você vacina, melhor é a resposta dessa vacina, porque entre 9 e 13 anos de idade é a idade onde há uma propensão maior a se produzir anticorpos de qualidade e, portanto, e aí mais uma garantia de que essa garota ou esse garoto, porque agora os meninos também têm direito a serem vacinados gratuitamente, ainda é uma garantia de que eles ainda não tiveram uma vida sexual. Portanto, esse é o momento ideal da gente começar a vacinar os nossos filhos para a prevenção do HPV. Então, a partir dos 9 anos, entre 9 e 13 anos de idade, é a melhor idade para você levar os seus filhos, ou no posto de saúde, ou num posto particular, enfim, mas fazê-los tomar essa vacina do HPV. São 2 doses, nas clínicas particulares eles dão 3 doses, mas nas clínicas, nos postos de saúde são dados 2 doses, ela toma a primeira e 6 meses depois toma a segunda, tá? Sim, a pessoa fica imunizada para o resto da vida. Nesse caso, sim, do HPV. Portanto, que é tão importante a gente dar essa vacina tanto para as meninas como para os meninos. Porque essa vacina vai prevenir exatamente os tipos de vírus que são os vírus mais responsáveis pelo câncer de colo de útero nas meninas e o câncer de pênis nos meninos. Portanto, gente, não dá pra gente bobear, não. É vacinar mesmo, tá aí à disposição de vocês, gratuitamente. Ou, se você quiser, você pode fazer também pago nos postos de vacinação particulares. Mas todo mundo tem direito a vacinar os seus filhos. Então, leva no posto de vacinação e vacina a tua criança. E essa coisa, não, mas a minha criança com 9 anos, se não tornar na sequência, tem que repetir a primeira. Eu não sei te dizer, viu, Leia? Mas eu creio que não. O importante é que a gente siga o esquema que está sendo proposto. Mas aí eu não sei te dizer exatamente. Eu vou procurar saber, na próxima live eu te devolvo essa resposta, tá bom? Eu não tenho certeza disso, tá? O que eu sei é que toma-se a primeira dose e a segunda dose com 6 meses depois. Então, e a outra doença que também... não, mas eu estava falando uma outra coisa quando entrou isso, que é a questão dos meus filhos entre 9 e 13 anos, eu vou dar uma vacina que só quando ele for ter relação sexual é que ele pode pegar essa doença, não é muito cedo?
é muito cedo para eles terem relação sexual, não é? Mas não para serem informados e tomarem a vacina. Porque quanto mais cedo eles tomam a vacina, ou seja, entre 9 e 13 anos de idade, mais eficaz é essa vacina. Então, é importante que a gente converse e explique que essa vacina é uma vacina que eles vão tomar, que embora esse seja algo que vocês estão fazendo isso para quando eles forem adultos ou adolescentes se prevenirem de uma doença sexualmente transmissível, que é o HPV, mas é agora, nesse momento, que eles precisam tomar para que quando eles se tornarem adolescentes ou até... Ah, muito bem. A sua filha já tomou a vacina. Muito bom. É isso mesmo, com 11 anos tem mesmo que tá tomando. E a de 26 também, porque não é porque ela não tomou com 11 que não vai tomar com 26. Pode tomar também com 26, até com 40, 50 anos. Isso não é problema. Quanto mais cedo, melhor, né? Principalmente antes de se ter uma vida sexual ativa. Então, conversar com as nossas meninas, explicar para ela é muito importante, porque ela toma consciência de que essa vacinação é importante. Por que que ela é importante? Porque isso é para prevenir câncer de colo do útero, que é um dos cânceres que mais matam as mulheres, e no caso dos meninos, para prevenir o câncer de pênis. Então é muito importante que elas façam sim essa vacinação e que a gente leve, né, nos postos de saúde ou numa clínica privada para fazer esse tipo de vacina. A outra vacina que é muito importante a gente fazer também é a da hepatite B. Como eu falei para vocês, muita gente subestima a hepatite B, mas é muito importante que a gente faça essa vacinação também. Essa vacina, a vacina da hepatite B, eu não tenho bem certeza se ela está disponível nos postos de saúde gratuitamente, mas eu tenho certeza que nos postos particulares, nos centros de vacinação particulares, eu tenho certeza que ela está disponível para a população. Disponível, né? Você tem que pagar para poder se vacinar, mas ela tem lá essa vacina. E essa também é uma vacina que você toma 3 doses, você toma a primeira, daí um mês depois você toma a segunda e 6 meses depois você toma a terceira, tá? Ah, esqueci de tomar a terceira. Então, esqueceu de tomar a terceira, quando lembrou de tomar a terceira, toma a terceira. Essa daí, eu estava estudando ela e eu vi que isso sim pode fazer. Então, você tomou 2 doses e esqueceu a terceira, mesmo que você tenha esquecido e faça mais de 6 meses, não tem problema. Pode tomar a terceira dose, não precisa repetir tudo outra vez, não, tá? Muito bem. Então, o que a gente, além das vacinas, a gente pode fazer para ajudar nessa luta contra as doenças sexualmente transmissíveis e a AIDS? A gente, além de dar essas vacinas, a gente precisa, né, motivar os nossos filhos para que eles façam prevenção. E motivar os nossos filhos para que eles façam prevenção não é uma coisa muito simples. Porque a gente pensa, não, é só pegar, comprar camisinha, botar lá e dizer pro nosso filho, tem camisinha aí, tá? Não esquece de usar camisinha, tá bom? Mas não é bem assim. Pro nosso filho usar camisinha, isso significa que ele tem que estar preparado para fazer isso. E mais, ele tem que acreditar que vale a pena para ele usar essa camisinha. Portanto, uma das estratégias que eu utilizo para motivar o jovem a utilizar a camisinha, a se prevenir de uma doença sexualmente transmissível, é exatamente mostrar para esse jovem qual é o impacto que uma doença sexualmente transmissível e principalmente a AIDS pode trazer na vida deles. Uma outra coisa que funciona muito é a gente conversar com o nosso filho sobre como é que é a resposta sexual. Como é que funciona quando a gente se excita? Vai dar tempo da gente negociar o uso da camisinha na hora que a gente está ali, né, interessado no outro e o outro interessado na gente? Ou seja, quando os estímulos sexuais já estão acontecendo? Claro que não. Então eles precisam entender como é que funcionam essa resposta sexual para que ele possa entender que a hora de negociar o uso do preservativo, a hora de conversar sobre a prevenção com o nosso parceiro, com a nossa parceira, é antes
de começar a rolar qualquer tipo de estímulo sexual. Então é antes disso que a gente conversa, que a gente troca ideias e discute, né, essa questão da prevenção, porque isso é muito importante. E quando a gente delega para o outro, não, o outro é quem tem que se responsabilizar pela prevenção, aí você entregou na mão do outro, e isso eles precisam ter essa consciência, você entregou na mão do outro a responsabilidade sobre a sua vida. E isso não pode acontecer. Cada um de nós tem que ser responsável pela sua própria vida. Então, tanto o menino quanto a menina precisam ser responsáveis pela sua própria vida e, portanto, negociar, exigir, né, e usar o método preventivo, né, que também é contraceptivo, que é a camisinha, para evitar que uma doença sexualmente transmissível aconteça, ok? Uma outra coisa que a gente precisa ensinar aos nossos filhos é como eles podem negociar isso. Então é muito importante que a gente também converse com eles. Faz um treino, sabe? Faz um exercício, ó, vamos treinar aqui comigo. Tenta me convencer a usar a camisinha. E aí a sua filha ou o seu filho vai conversar com você sobre isso, tá? Uma outra coisa que é muito importante é que eles saibam que para usar o preservativo, não é usar o preservativo só quando eles quiserem numa relação A ou na outra, assim. Não, é em todas as relações sexuais. Porque o HIV e as doenças sexualmente transmissíveis, elas podem ser transmitidas pelo sexo oral, pelo sexo anal e pelo sexo vaginal. Portanto, todas as relações sexuais, eles devem estar utilizando o preservativo. Né? Então, isso é algumas situações que são imprescindíveis para que a gente possa ajudar os nossos filhos a tomar consciência e a utilizar, né, o preservativo de uma forma consciente. Então, isso sabe, a gente não pode deixar para ontem. A gente tem que começar hoje. Mas meu filho é bem pequenininho, eu vou falar de preservativo? Claro que não. Eu estou falando aqui de filhos adolescentes, ou seja, a partir dos 12 anos, inclusive dos 11 anos, a gente já pode começar a conversar com os nossos filhos sobre a prevenção, sobre a existência dessas doenças. Com 12 anos... E com 11 você já pode ensinar como colocar a camisinha, você já pode perguntar o que é que ele já sabe sobre a camisinha, você pode conversar com eles e procurar saber o que é que eles já sabem sobre essas doenças. E tudo isso vai ajudá-los a fazer uma conexão e abrir essa conversa para que vocês vão conversando sobre outras situações, outras questões. E mais, gente, precisa falar de sexualidade, porque é através do sexo que isso acontece. E se a gente não prepara os nossos filhos para ter uma relação sexual que seja segura, né? Ou seja, que seja utilizando um preservativo, que seja ciente, consciente da prevenção, provavelmente eles vão fazer sexo sem ter esse tipo de preocupação. Então, a gente precisa trazer no nosso cotidiano essa conversa sobre a AIDS, essa conversa sobre as doenças sexualmente transmissíveis, para que a gente possa ajudar, sim, nessa luta, e a gente pode, né? A gente, como pai, como mãe, a gente tem toda a influência, principalmente se vocês em casa usam preservativo. Isso isso é uma motivação já muito grande, porque vocês são modelos. Se meu pai e minha mãe usam preservativos, é porque é para ser usado. Então, quando a gente tem esse tipo de conduta em casa, a gente já influencia positivamente, porque os nossos filhos, eles aprendem também pela confirmação social, e que é uma confirmação melhor do que aquelas que é feita pelos nossos pais. Então, é claro que o que vocês fazem vai ter uma repercussão muito grande na vida dos seus filhos, né? Então, essa é a conversa, né, que eu queria trazer hoje aqui para vocês. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu estou aqui disponível, né, da gente não deixar passar em branco no mês de dezembro, dezembro vermelho, que é quando a gente se une, né, se a gente
Não é que a gente só se une em dezembro, mas em dezembro há uma força com esses eventos para que a gente possa trazer uma conscientização maior sobre a prevenção da AIDS e das doenças sexualmente transmissíveis. Até porque, se você tem uma doença sexualmente transmissível, ela é uma porta de entrada para o HIV. Ela aumenta a vulnerabilidade das pessoas a se infectarem por esse vírus, né? E vir a ter AIDS. Então, quando você previne uma doença sexualmente transmissível, você também já está prevenindo a AIDS, porque é menos um acesso, é menos uma condição de vulnerabilidade naquela situação, ou para aquela pessoa. Bom, gente, então se vocês não têm nenhuma pergunta a fazer, eu encerro por aqui mais uma live, o que as mães querem saber sobre a educação sexual dos seus filhos. E a gente então volta na próxima quinta-feira, nesse mesmo horário, às 15 horas eu estarei por aqui. Então, até lá e um bom final de semana para vocês.